pessoal, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue, e esse é o Dialogue Talks, iniciativa que busca levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação por meio de conversas com especialistas de mercado. Se você ainda não conhece esse projeto, te convido a assistir os outros episódios dessa temporada. Já falamos sobre saúde mental, comunicação interna nos setores da saúde e varejo, ESG, diversidade e inclusão, entre outros temas. Deixamos o link com a playlist Dialogue Talks 2021 na descrição deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada, hein? O episódio de hoje é muito especial. Além de ser o 10º, contamos com uma convidada muito importante para a história do Dialogue, Marina Simões, gerente de Employer Branding, EVP e Cultura na PepsiCo. A PepsiCo foi a primeira cliente do Dialogue. Desde 2016, a empresa usa da nossa solução para comunicar e engajar os colaboradores. A Marina fez parte do processo de criação, lançamento e gestão do aplicativo no primeiro ano. Desde então, o hoje chamado Pep App é responsabilidade da área de comunicação interna. Neste mês de setembro, comemoramos 5 anos de existência e do lançamento do aplicativo da PepsiCo. Por isso, hoje falaremos sobre a evolução da nossa plataforma e da própria estratégia da PepsiCo. Marina, seja muito bem-vinda ao Dialogue Talks. Obrigada, Marcela. Que prazer estar aqui com vocês. Que prazer fazer parte desse episódio para comemorar 5 anos do aplicativo. Realmente é um orgulho para mim ter feito parte dessa história. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Então vamos começar. Por que a PepsiCo precisava de uma solução como o Dialogue e como foi o processo de criação e lançamento do aplicativo? Então vamos lá, vamos voltar aqui quando eu ainda estava dentro da área de comunicação. Em 2015, nós começamos um projeto na PepsiCo para mudança de escritório, então unificar em um único prédio o escritório da PepsiCo, que naquela época era dividido em 3 escritórios. Então o pessoal administrativo estavam pulverizado aí pela cidade de São Paulo. Como não existia ainda na época um canal único de 2 vias, né? A gente tinha um e-mail naquela época para se comunicar com essas pessoas que seriam impactadas na mudança, mas não era suficiente porque era um canal onde a gente só comunicava e não escutava as pessoas, né? Claro que poderia ter pesquisas, outros formatos, mas a gente já quis inovar. Então nós pensamos, por que não um aplicativo onde a gente consiga reunir todas as pessoas, né, que seriam impactadas, em um único canal, inclusive onde a gente pudesse ter um engajamento maior, onde elas pudessem tirar as dúvidas, porque a dúvida de uma pessoa poderia ser a dúvida de outra pessoa também, e aí gerar aquele engajamento, criar aquele buzz dentro da companhia, e ao mesmo tempo abrir outras frentes. Então, por exemplo, a gente estava falando de uma obra, e aí ia ter desmobilização de alguns andares, isso ia ter impactos significativos na rotina da vida das pessoas, e aí abrir algumas galerias de foto, de imagens, de como seria, né, para que as pessoas pudessem ir acompanhando também essa mudança. Então, foi um prazer, assim, desenhar junto com a Dialogue essa solução, que até então não existia, então nós tivemos que pensar em toda a experiência que a gente queria criar para o funcionário, para as funcionárias, né? Qual era o impacto que a gente queria, o que a gente queria de retorno também, né? Para que as pessoas participassem e se engajassem nesse processo também. E a partir daí, nós fomos pensando e desenhando nesse aplicativo, e foram, assim, meses intensos, né? De criação, de teste. E foi, assim, incrível fazer parte, e até hoje nós estamos aí, né? Nós, naquela época, demos o nome de Pep App, e continua, né? Passaram-se 5 anos e ele continua aqui com a gente, e sendo um canal, assim, extremamente relevante.
Que bacana, que bacana. E agora, eu queria saber como você enxerga a evolução do aplicativo ao longo dos anos. E como eu tenho certeza que a estratégia da PepsiCo certamente evoluiu ao longo desses últimos anos, e como o aplicativo teve impacto nisso. Eu queria saber se teve algum impacto, se sim, e qual então é a evolução do aplicativo também. Legal. Naquela época, em 2016, nós criamos o aplicativo exatamente para essa mudança de escritório. E ele seria desativado logo em seguida, né? Ele ia cumprir o seu papel ali de engajamento daquele momento e depois ele seria desativado. Mas ele deu tão certo que nós decidimos, assim, como área de comunicação, oficializar este canal como mais um canal da área. E aí expandimos este canal, então, para outras frentes, para outros públicos que na época não eram público impactado pela mudança, mas aí, a partir de então, como um canal oficial de comunicação, passou a fazer parte deste canal, que são muitos nossos funcionários e funcionárias que estão na linha de frente. Na mudança de escritório, as pessoas que estavam dentro do aplicativo eram pessoas administrativas, e aí, dentro dessa evolução, dessa tendência que nós vimos que seria, né, começar uma jornada de transformar a nossa comunicação para uma comunicação mais digital. Hoje todo mundo tem um celular, naquela época também já tinha, então era uma comunicação fácil, rápida, simples, né, porque eram posts, então mensagens curtas, que criavam um efeito que a gente queria e ainda conseguia ter o retorno desse engajamento. Então nós abrimos e lançamos o aplicativo para outros públicos, principalmente os que estão nas ruas vendendo os nossos produtos, os que estão nas fábricas, nos aproximamos mais deles e delas, fazendo com que a comunicação saísse um pouco do meio tradicional, que na época era um mural, e passasse a ter essa troca, e ser, ainda que tecnológico, mas um pouco mais humanizado. Aí as pessoas também conseguem postar mensagens dentro do feed, né? Então, assim, foi super uma evolução, assim, que hoje a gente vê que dá um orgulho de ver as pessoas ali trocando informações, de vê-las se engajando. Então, esse é um impacto na vida dessas pessoas, né? A comunicação chegando de uma forma muito mais rápida, inclusive agora, no momento de pandemia que a gente que estamos passando, né? Nos últimos 1 ano e meio aí, conseguindo fazer com que essa comunicação chegue de uma forma muito mais rápida em todos os públicos. E fazendo também de uma forma segmentada. É possível hoje a gente fazer uma comunicação só direcionada a um certo público. Então, a gente também melhora o fato das pessoas, do volume de informações que as pessoas estão recebendo, né? Então, quando é uma comunicação direcionada para um público específico, não precisa soltar um e-mail para toda a organização. Muitos dos nossos funcionários não têm e-mail, então o aplicativo ele trouxe esse impacto muito significativo mesmo, assim, para a rotina, para o dia a dia das pessoas. É muito bacana ouvir isso, até um pouco fugindo do roteiro. É muito bacana porque eu, como colaboradora do Dialogue, eu tenho o privilégio, eu me sinto muito honrada de conversar com você sobre então o nascimento dessa plataforma e ver como ela realmente trouxe mudanças significativas, né? E que, querendo ou não, estou aqui hoje conversando com você porque a ferramenta deu certo, né? Ela realmente ultrapassou os limites, né? Como você até comentou no começo da sua fala, ele foi criado para um objetivo, projeto, né? Uhum. Cumpriu esse objetivo e foi além, né? Está indo além até hoje e seguirá, enfim. Então, só quis deixar esse adendo porque é muito bacana, assim, a gente poder ouvir esse relato, assim, porque você conhece o Dialogue desde os primórdios, desde antes ele de ser Dialogue, né? Então, isso é muito bacana mesmo. Sim, por isso um orgulho, assim, muito grata pela oportunidade, pela parceria, sabe, que a PepsiCo tem com a Dialogue, e principalmente um orgulho, assim, de ter sido a primeira empresa a lançar esse aplicativo. Tomara que muitas outras empresas
se juntem a isso, porque acho que estamos passando por uma transformação digital de uma forma muito acelerada e acredito muito neste canal de comunicação como um potencial aí de engajamento muito, muito bacana. Muito legal, muito legal. Agora a terceira pergunta, eu quero saber quais foram as maiores mudanças na área de cultura, né? Visto que você é gerente de cultura na PepsiCo, eu queria saber quais são as maiores mudanças na cultura organizacional nos últimos 5 anos. Eu vou pegar um pouquinho desse ponto da transformação digital, né? Então, acho que nós, desde o surgimento aí das redes sociais e até de trazer um aplicativo para dentro da PepsiCo, a gente está numa jornada ainda, né, de uma transformação digital e aí, não por ser só uma transformação digital, ao mesmo tempo que é uma mudança tecnológica, ela ainda é humanizada e ela precisa continuar sendo humanizada. Então, como cultura, hoje na PepsiCo nós nós temos um valor chamado expressar opinião sem medo. E expressar opinião sem medo é exatamente a gente trazer essa diversidade que a gente tanto valoriza, de opiniões diferentes, porém com respeito, né? Então a gente acredita que a diversidade ela vem para somar e para nos ajudar a inovar cada vez mais, até porque ter a sociedade, né, parte da sociedade representada dentro da companhia é muito importante, porque hoje os nossos produtos chegam em todos os consumidores, todos e todas, né, atendendo aí um portfólio amplo, e essa diversidade, ela aproxima. E o canal do PepApp, ele é justamente isso que eu comentei um pouco lá na frente, ele é um canal de 2 vias, as pessoas, elas podem comentar, elas podem deixar as dúvidas, elas podem postar, então, assim, eu acredito muito que nos últimos 5 anos, nós estamos cada vez mais mostrando caminhos para empoderar as pessoas, para ser cada vez mais quem elas são, para que elas possam falar, para que elas possam se expressar, né? E muito mais do que se expressar, a companhia também ouvir as pessoas ativamente. Então, é uma transformação tecnológica muito humanizada, de escuta e de respeito na hora que as pessoas se expressam. E eu acredito que assim, os últimos anos, e ainda estamos numa jornada, né? Eu acredito até que ela tem um começo, um meio, mas que não tem um fim, porque ter essa empatia, dessa escuta e essa cultura faz com que as pessoas queiram falar, e aí dar caminhos e ter formas delas se expressarem é muito importante. Eu vejo hoje, como a gente está falando do aplicativo, o aplicativo uma forma de, né, viabilizar isso. Então, claro que tem a liderança, tem os fóruns, tem as reuniões, tem diversas formas e canais para que as pessoas se expressem, mas como a gente está falando muito da nossa parceria como aplicativo, eu também vejo o aplicativo como um canal assim que endereça esse ponto da cultura, né? Uma cultura de uma jornada, de uma transformação digital, que a gente já vem há alguns anos fomentando isso e ainda temos muito para aprimorar, estamos aprendendo e executando ao mesmo tempo. E, de novo, principalmente neste momento de pandemia, né? A comunicação, ter essa cultura de fazer a comunicação chegar com agilidade, sabe? De uma forma rápida. E se você tem algum tema, também você pode trazer. Hoje, aí, falando também como cultura em momento de pandemia, nós estamos ouvindo muito as pessoas, então a cada 3 meses a gente aplica uma pesquisa de conexão e confiança para entender os sentimentos, como é que está o sentimento, principalmente aquelas pessoas que estão em home office, porque tiveram que fazer o uso da tecnologia assim, muito rapidamente, não que também não tivesse já sendo executado no dia a dia normal antes de pandemia, mas a pandemia acelerou tudo isso muito, né? Então, as relações, elas ficaram muito virtuais. Então, o que já era fomentado, porque o PepApp era, né, de uma certa forma, já uma relação virtual com outras equipes que estavam mais na ponta,
mas também esse cuidado de usar essa tecnologia de uma forma também humanizada, então dar voz mais às pessoas, colocar mais as pessoas para falar, dar seu depoimento de como está se sentindo, como é trabalhar lá na ponta. Em momento até de pandemia, as pessoas estão expressando muito mais o orgulho delas em fazer parte da PepsiCo, e isso assim, de novo, é uma jornada, mas a gente já sente aquele orgulho, sabe? Cada vez que uma pessoa, que a gente vê lá um recadinho, uma pessoa se expressando, a gente vê que está no caminho certo. Incrível, é muito bacana, e eu concordo total com você. Eu acho que estamos numa transformação digital super acelerada, já vínhamos, né, nesse movimento, e a pandemia com certeza potencializou. Acelerou, né? Mas o que me pegou mesmo é o ponto que você falou, não podemos deixar de humanizar as relações, né? Assim, a tecnologia vem para ajudar, não atrapalhar e também não esfriar relações, né? Se souber utilizar a tecnologia, as relações permanecem humanas, permanecem calorosas e, e digitais, né? Então, com a tecnologia. Com certeza. E então eu já vou emendar e falando um pouquinho de pandemia, né? Queria saber como a pandemia afetou a área de employer branding na PepsiCo. Acho que é um pouco do que eu comentei, né? Essa parte da humanização. Rapidamente as pessoas tiveram que se adaptar a um trabalho de uma forma remota. Acho que muita gente já trabalhava, às vezes uma vez na semana, 2 vezes, mas se viu aí, de repente, numa situação completamente diferente. Então, eu te diria que essa parte de humanização e de empatia, de escuta para o employer branding foi extremamente importante, né? Como é que a gente escuta as pessoas, entende as novas necessidades, e as necessidades, elas são muito peculiares, né? Elas são muito individuais de cada pessoa, principalmente estamos aí falando de diversidade, né? E diversidade em todas as suas frentes. Então, reunir tudo isso junto, aproveitando que eu também sou cultura, mas dentro das nossas pesquisas de clima, dentro da pesquisa que nós fizemos de confiança, né, para medir os sentimentos, entender em uma palavra como é que está seu sentimento, quais são os temas que você sente falta que a companhia aborde atualmente e mais para o futuro, então de curto e longo prazo, e como a gente foi endereçando isso para fazer com que a experiência do funcionário e das pessoas, do funcionário e da funcionária, né, então das pessoas fosse a mais positiva possível dentro de um novo cenário. Então, o employer branding já olha toda a cadeia, né, toda a jornada de candidato a funcionário. Então, como que a gente está, desde o nosso processo seletivo, desde quando a gente está fazendo hunting, publicando nossas vagas, até quando, no momento de entrevistas, que também passou a ser virtual, então como a área de talent acquisition, as recrutadoras, os recrutadores estão trabalhando esse ponto na entrevista, depois como funcionário, como quando vira funcionário, né? Como é que está esse onboarding, para ter certeza, para ligar todos os pontos com a nossa cultura e ter certeza que nada, que nenhuma experiência ou que estivesse sendo falha dentro de processos que estavam completamente já estruturados de uma forma, vamos dizer, presencial, que não perdesse, sabe? Então, a narrativa, toda a nossa construção de mensagens mesmo, precisou ser revisada para ter certeza que as pessoas não estavam perdendo nenhum tipo de informação importante no meio do caminho. Então, acho que a narrativa foi completamente importante ser revisada, tanto nas nossas descrições de vagas, como no onboarding, depois como carreira. Então, hoje nós temos plataformas também de desenvolvimento que são tecnológicas, né? As pessoas se inscrevem ali como se fosse o seu currículo, com as tuas habilidades, com o seu tempo disponível que teria para
para dedicar a um outro tipo de trabalho e aí passar por experiências críticas nesse momento e até inclusive com outros países, aproveitando aí que estávamos em pandemia e já num cenário virtual, por que não ter uma experiência em projetos que você sabe fazer muito bem, mas também levar essa experiência para outros países. Então, o Employer Branding precisou amarrar tudo isso, né, e conectar todos esses pontos para garantir que a experiência fosse a mais positiva possível, e aí dentro da liderança também, a liderança precisou se adaptar a fazer essa gestão mais virtual, assim como as pessoas também, a ter um líder, uma líder mais em um formato mais virtual, e a confiança, eu acho que foi assim... a palavra do ano, né? Nós já somos uma empresa que oferece muita autonomia, né? Que dá autonomia para funcionário. Então, essa palavra confiança, que já existia na PepsiCo, ela foi agora, acho que potencializou, acho que ela foi vivida de uma forma mais intensa. Então, acho que eu não digo que afetou a área de employer branding, mas nós tivemos muitas oportunidades de melhorias em diversos pontos e algumas que vieram até a nosso favor. Então, as oportunidades de carreira que já eram na PepsiCo sempre foi uma possibilidade global, mas agora de pensar, sabe, de expandir e ter por exemplo, My Development, que é uma plataforma que nós abrimos agora, que nós lançamos agora global, que te dá essa possibilidade de fazer e participar de outros projetos, né, em outros países, com as tuas habilidades, com as tuas... e oportunidade de carreira é um atributo muito importante hoje para as pessoas que na tomada de decisão, né? Então, algumas coisas vieram, se potencializaram e nos fizeram sair e acelerar e sair um pouco do status quo, né? Questionar muito. E então vieram para como tem muita coisa que é tendência aí para employer branding, acredito muito também no marketing digital como tendência. E algumas coisas aí na hora de marketing digital como tendência dentro de employer branding, na hora de fazer recrutamento, dessas coisas, mas, de novo, usando sempre tecnologia de uma forma humanizada, e com empatia, ouvindo as pessoas e considerando, né, colocando os colaboradores em primeiro lugar. Quais são as necessidades dessas pessoas, de forma, às vezes, até individual, para que seja atingida e novos planos, né, para que até a companhia se transforme. Nós estamos agora em constante transformação, ouvindo as pessoas e retroalimentando, né, esses feedbacks são super importantes para construir agora o nosso futuro, né? Que companhia que nós seremos daqui para frente é muito baseado no que as pessoas estão trazendo para nós aí dentro das nossas pesquisas, tanto de cultura quanto de employer branding. Perfeito, perfeito. E para finalizar, eu queria saber como uma rede social corporativa como o Dialog pode ajudar uma empresa. Olha, eu vou te dizer que a minha experiência é a melhor, desde quando nós lançamos o aplicativo lá em 2016, assim, é extremamente, acho que, importante hoje, né, no mundo digital que nós estamos, e aí amarrando todas as mensagens, e não para ser repetitiva, mas nós estamos agora numa transformação digital, que o aplicativo vem para facilitar muito, especialmente empresas que têm seus funcionários muito pulverizados, como é o caso da PepsiCo, né? Então, os funcionários estão aí espalhados por todo o Brasil. É um canal que vem... Hoje, todo mundo tem um celular na mão, então é um canal que vem para alinhar, sabe? De uma forma rápida, de uma forma simples, uma imagem, um vídeo, e uma mensagem curta, que rapidamente as pessoas hoje, até o tempo, né? Isso até precisa ser realmente muito curto. Então, como usar essa tecnologia de uma forma humanizada, com empatia, endereçando aquilo que as pessoas querem de fato ouvir, o que elas precisam saber. Precisa ter uma curadoria também do que sai, porque para exatamente não ter muita comunicação, muita informação também ao mesmo tempo, e chegando por todos os lados. Ter um aplicativo como um canal de duas vias, eu vejo assim muito necessário nesse momento.
e extremamente estratégico. Acho que para a área de comunicação interna, que faz a gestão, hoje eu não estou mais em comunicação interna, mas tenho orgulho aí de toda essa trajetória e vejo como um canal assim muito que tem potencial assim muito grande de sucesso em qualquer tipo de companhia, em qualquer tipo de business, de negócio mesmo, né? Independente do CNPJ, acho que é um canal aí que vem para, se usado de uma forma humana e dando voz para as pessoas, acho que é um canal que tem um potencial forte de melhorar o engajamento dentro das empresas. Perfeito. O Dialog, que completou 5 anos neste mês e atende quase 300 mil colaboradores, é um super app que une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Marina, quero te agradecer pela participação e por acreditar no Dialog. Foi um prazer conversar com você e eu queria te perguntar se você gostaria de deixar alguma consideração final ou algum contato. Imagina, Marcela, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, de novo, de participar dessa construção, de saber que a PepsiCo ainda tem uma parceria muito bacana com a Dialog e, principalmente, que as nossas pessoas estejam muito engajadas dentro do aplicativo, cada vez mais. Agradeço mesmo, de verdade, a oportunidade de estar aqui. E aí eu quero deixar um recado para que quem estiver aí, quiser saber um pouco mais da PepsiCo, estamos super abertos para falar sobre o aplicativo, a área de comunicação interna que faz a gestão, com certeza vai ter um prazer enorme de falar como tem sido a nossa experiência. E nos sigam nas redes sociais, @PepsiCo, né, dentro do... Desculpa. PepsiCo Jobs, @PepsiCo Jobs dentro do Instagram, como PepsiCo dentro do LinkedIn. E aí, quem quiser também, o meu contato é marina.simões@pepsico.com. Obrigada. Perfeito, eu que agradeço. Antes de terminar, eu quero te fazer um convite. Converse com a gente nas redes sociais. No LinkedIn, Facebook e Instagram, você nos encontra como dialog.ci. Caso prefira, deixamos os links na descrição deste vídeo. Eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau! Tchau!